futuros imigrantes. Vamos lá, passar para vocês mais uma experiência, na verdade duas experiências minhas, né? Mas relacionadas a uma questão de preconceito, pura e simplesmente. Nem sempre tudo são flores, né? E eu sempre me dispus a colocar absolutamente o que eu encontrasse aqui de real, né? De bem, uma crítica, seja do positivo ou seja do negativo. Enfim, vamos lá. Quando eu vim para cá, eu descobri, né, aqui, porque aí, efetivamente eu fiz a besteira de bancar, de preparar toda a minha imigração sozinho. Não é uma questão que eu não tivesse conhecimento, mas não basta só ter conhecimento, ter a experiência de estar aqui, de como as coisas funcionam aqui. Isso aí faz muita diferença. Então, por mais que eu fosse advogado, conhecesse de lei, conhecesse os documentos, soubesse como os documentos têm que ser preparados, eu não tinha a experiência de fazer uma imigração. Então, eu fui, digamos assim, a minha primeira cobaia nisso, né? E cheguei aqui, tive muito sucesso em algumas coisas e muito retrocesso em outras. Enfim, não tinha muito o que fazer, era tentar encarar e botar para frente. E aí nessa questão, nessa coisa toda de imigração, né, eu bloqueei, tive bastante tropeço aí com a coisa de me tornar advogado aqui. Eu já era no Brasil, estou inscrito em duas seccionais no Brasil, mas aqui eu não sabia de nada. Então, primeiro parti para a Espanha, para a questão da homologação na Espanha, que é muito demorado, que é muito difícil, e depois eu comecei a fazer Portugal, que eu sabia que era mais fácil, apesar de não saber exatamente como fazer. Enfim, preparei toda a documentação, parti para Portugal e dei a entrada. E aí a parte da homologação em si foi relativamente tranquila, né? Mas logo depois eu comecei a ver a questão tributária, porque se você não está residente em Portugal, você paga a mais. E eu, como europeu, poderia estar residente em Portugal sem grandes problemas. E aí resolvi que iria me inscrever em Portugal, porque não havia razão de pagar mais imposto por causa disso. E aí fui fazer a minha inscrição como residente em Portugal. Preparei toda a documentação e assim, dessa vez estava tudo certinho, porque já conhecia o trâmite, né? Essa coisa da residência para mim era muito fácil, já era corriqueiro, nesse momento já tinha feito inclusive para várias outras pessoas que queriam vir, mas fui lá, Portugal. Aí entrei no que se chama aqui Loja do Cidadão, que é um departamento que atende, é como se fosse no Rio de Janeiro tinha lá não sei o que lá rápido do Detran, que você faz um monte de documentos ali, e aqui é mais ou menos a mesma coisa. Tem a Loja do Cidadão, dentro dela você consegue resolver uma série de burocracias. E aí fui lá e apresentei minha documentação. Quando chegou na minha senha, né, quando peguei a senha para apresentar a documentação, e quando chegou a minha senha, o camarada que me atendeu olhou a minha identidade, eu me apresentando como europeu, olhou a minha identidade, perguntou: de onde você é? Eu, pô, tá com a identidade espanhola, quer saber de que região da Espanha, né? Galícia. O cara olhou na minha cara: do norte não vem bons ventos nem bons casamentos. Eu olhei pra cara dele e falei: você não se preocupe. Primeiro, porque eu já sou casado, e segundo, porque eu não sou ventilador, então não sou um problema para você. O que eu quero é fazer a minha inscrição. Mas já falei isso num tom já de voz bem mais alto, e assim, preparado para soltar os cachorros nele, né? Mas aí veio um companheiro dele, me chamou, falou: você me desculpa, o colega, o que aconteceu? Eu falei: não, por enquanto não aconteceu nada. Deveria ter acontecido ele ter iniciado o trâmite para a minha residência aqui, mas ele parou nessa questão da Galícia, não sei qual o problema dele. Ele: você desculpe, você perdoe o colega. Eu falei: eu só posso perdoar quem quer ser perdoado. E eu olhei para a cara do camarada de novo, né? E ele, mudo estava, mudo continuou. Eu olhei para essa pessoa que veio falar comigo. Hoje, inclusive, é uma pessoa muito querida por mim. Eu olhei para a cara dele e falei: não há o que fazer. Ele: não, vou atender o senhor. Ele pegou minha documentação e realmente fez a tramitação de forma bem rápida mesmo, tá? E aí já era residente em Portugal, né? Já tinha a residência em Portugal, o que aí me ajuda até hoje na questão fiscal do trabalho que eu faço em Portugal. Enfim, preconceito de europeu com europeu.
tá? Não era uma questão de ser brasileiro, até porque, por simplesmente em responder com a palavra Galícia, ele não teria como saber de onde eu venho, e toda a documentação que estava na mesa dele era uma documentação de Espanha, não tinha absolutamente nada do Brasil. Enfim, acontece com todo mundo. E aí, esta semana, coincidentemente, aconteceram duas coisas simultâneas, né? Que, assim, são coisas que mostram, é para mostrar para você aquela coisa do, olha, é a pessoa ruim, não é o conjunto, né? Enfim, trabalhando aqui, né, em um processo judicial, precisei fazer dentro desse processo aí uma tramitação, como se fosse uma perícia, né? O mais próximo do que a gente tem de uma perícia dentro de um processo. E quando terminou lá, a coisa mais oficial, né? A juíza que estava presidindo olhou para mim e falou assim: o senhor fala muito bem o nosso português, o senhor está aqui há muitos anos? Eu falei: não. Em Portugal, efetivamente, eu posso dizer que é meses. Até porque 90% do tempo eu estou na Espanha. Então, se eu for considerar tempo em solo português, seria muito pouco. Aí agradeci a ela, evidentemente, enfim, encerrou. No dia seguinte, um brasileiro, tá, que tem cidadania portuguesa aqui, pediu um agendamento comigo para tirar umas dúvidas sobre um processo dele. Eu atendi ele, passei toda a orientação, até porque o que ele me narrou é um problema que começou no Brasil e que veio desencadear aqui em Portugal, e agora é um problema jurídico, né? E atendi ele numa boa. No dia seguinte, hoje, a resposta que esse camarada me deu, né, porque amanhã ele tem que se apresentar aqui na sessão judiciária, e aí eu hoje perguntei a ele, eu falei, bom, uma das coisas que ele estava pensando é em largar tudo e voltar para o Brasil. Eu falei, bom, você vai largar tudo e voltar para o Brasil sem finalizar, sem dar resposta? Amanhã, dia 17, nós vamos lá ou não vamos, né? E aí ele virou e falou para mim que assim, não, eu vou, não estou pensando em sair agora, não é o caso de sair agora, mas talvez seja logo depois, mas eu estou pensando em levar um advogado português. Eu falei, advogado português? Ele eu já fiz contato com um advogado português e estou pensando em levar ele. Você não me leva mal não, mas é a coisa do falar, né? Aí vai ver que é um outro português falando com ele, e aí de repente isso me favorece. Você fica chateado comigo? Eu falei, não, de forma alguma. Estou chateado com você. Já tinha estipulado o valor, já tinha dado a ele o caminho das pedras, enfim. Aquela primeira entrevista também ele já tinha pago. Não tinha por que ficar chateado. Ele foi sincero. Preconceituoso, mas foi sincero. Me perguntou, né? Você entende? Eu falei, entendo. Claro que eu entendo. Eu entendo que é preconceito, mas, enfim. Isso aí, agora é tarde. E também não estou preocupado mais com o seu bem-estar. Enfim, essas opiniões, evidentemente, eu não falei para ele, eu guardei para mim. Ele perguntou se eu entendi, eu disse que sim. E claro, estava tudo certo. E vida que segue. Só que o caso dele, o que ele apresentou, por ter começado no Brasil e ter desencadeado em Portugal, ou seja, é uma questão que inicia-se, é um ato que inicia-se no Brasil, mas que também tiveram atos em Portugal e que agora vai virar um processo contra ele. E por ter essa particularidade de não ter sido sempre em Portugal, o colega português que ele contratou não entende nada de Brasil. E aí estava buscando colegas, advogados brasileiros e que fosse advogado Brasil e Portugal, para dar a ele orientações sobre como fazer. E algumas pessoas no Facebook colocaram: procura o Diego Bove, procura o Diego Bove, procura o Diego Bove. E aí ele me procurou. E eu expliquei para ele o que, assim, evidente, é um outro advogado, então é uma terminologia muito mais tranquila, é uma forma muito mais tranquila da gente falar,
né, tecnicamente se pode colocar com mais pontos ali para que aquilo ali fique bem fundamentado. E aí no final esse colega me perguntou quanto que eu cobraria para trabalhar em parceria com ele, né? Quanto seria o meu trabalho? E aí eu falei para ele, você pergunta a fulano quanto eu cobrei a ele. Aí ele ficou parado, mudo assim, uns segundos no telefone, né? Meio que sem entender. Eu falei, o caso que você está me apresentando me foi apresentado essa semana pelo próprio. Ele, o colega, me desculpa, eu não sabia. Se eu soubesse, eu não teria. Porque a ordem dos advogados aqui, o regime, né, a legislação que coordena o nosso trabalho aqui, ela é muito mais severa do que no Brasil. Então, um advogado não pode atravessar o outro, de forma alguma. Tá? De forma alguma. Se fizer isso, corre risco, inclusive, de ser excluído do quadro. Além de ter multa pesada. As multas aqui, quando tem multa, a coisa é bem triste, tá? Em qualquer coisa, a multa é bem alta. E aí ele, acredito que ele ficou, primeiro, sem graça e também preocupado de haver alguma retaliação minha. Eu falei, pera, você fica tranquilo, porque assim, ele já falou que ele quer um advogado português, que ele quer alguém que fale o português tradicional, né? O português europeu, não o português americano. Então, eu não sou uma opção. Mas eu tinha passado para ele o preço de 5 mil euros para fazer esse processo. E agora o preço é 6 mil euros. Mais o que o colega for cobrar para aturar ele na judiciária, na sessão judiciária, no fórum. Porque lá eu não vou. Então é aquela coisa. De onde que ele tirou o preconceito? Ele tirou o preconceito de que ele seria melhor recebido com a história dele se fosse alguém falando o português europeu sem o sotaque brasileiro. Ele, brasileiro, achando isso. E, incrivelmente, assim, em um lugar onde a cada dia mais os portugueses estão vendo assim, há preconceito? Há preconceito. Mas o português, quando vê o brasileiro trabalhando, quando tem a oportunidade de ver o brasileiro trabalhando, via de regra ele prefere o brasileiro, porque sabe que o brasileiro chega aqui com a força de 10 para refazer a vida, para fazer uma imigração bacana, para dar à família dele uma coisa absolutamente diferente, ou absolutamente para crescer patrimônio e futuramente voltar, entendeu? E todo mundo aqui, assim, a grande maioria das pessoas aqui que já trabalhou com brasileiros está tendo essa visão. Tá aí o mercado de informática, né? Segurança da informação em Portugal, estão pagando muito bem brasileiros. Tá? E assim, lamentavelmente, brasileiros formados no Brasil, brasileiros que se formaram aqui não têm o mesmo reconhecimento. Eles querem brasileiros formados no Brasil. O cara que traga do Brasil o know-how para dentro de Portugal. A turma de construção civil em Portugal, brasileiros na construção civil hoje em Portugal, eles não ficam parados. Eles não ficam parados. Eu precisei de um pedreiro, isso em setembro, foi final de setembro, e ele falou para mim que talvez ali no comecinho de dezembro, e eu precisando, e não encontrava. Aí fui encontrar um brasileiro que falou para mim, não, faça aos domingos, pode ser? Eu falei, pode, porque eu tô no osso. Eu falei, pode. O cara veio trabalhar nos domingos. E depois eu precisei dele, não consigo mais agenda. Então o brasileiro está tendo um reconhecimento muito bacana aqui dentro, com uma mão de obra com garra. E o próprio brasileiro menospreza o brasileiro. Aí é aquilo. O europeu que está aqui, que tem preconceito com o brasileiro, é terrível de você lidar. Eles existem muitos, é terrível de você lidar. Agora, como é que eu vou cobrar de um europeu que ele não tenha preconceito com o brasileiro, se o brasileiro é o primeiro a ter preconceito com o brasileiro?
O brasileiro é o primeiro a menosprezar o brasileiro. Fica muito complicado. Então, sim, preconceito a gente vai enfrentar, não adianta, tá? Não dá para fugir disso, não há como. Eu na Espanha notei em alguns momentos ali alguma reticência, mas principalmente na Galícia isso foi muito melhor, foi muito mais suave, foi muito mais tranquilo lá a minha chegada, a minha recepção, enfim. Foi bem melhor na parte da Galícia, apesar deles acharem que o meu espanhol não é... Muita gente na Galícia me pergunta se eu sou cubano. O seu espanhol ele não parece daqui, ele parece de Cuba. Você é cubano? Eu falei, não, eu sou cubano. Enfim, tem essa... Eles estranham algumas coisas, evidentemente, uma cultura totalmente diferente da nossa, né? Uma sociedade muito diferente, mas enfim, a gente vai enfrentar alguns desafios aí na imigração, principalmente dos compatriotas. Brasileiros, vale a pena? Vale a pena sim. Voltaria? Não, voltaria não. Mas nem tudo são flores. Brasileiros, Ultreia.